Salve, salve nação imortal, sejam bem-vindos ao canal Grêmio Avante Tricolor. Eu sou Fábio Newton e nesse vídeo vamos atualizar as últimas informações, as últimas notícias. Agora que não tem futebol, a gente tem que ficar, não tem jogo, né? Não tem partida, acabou o campeonato, acabou a temporada, a gente tem que ficar atento aí, ligado nas informações que começam a veicular de forma assim, ó, muito rápida. Eu sei que muitos de vocês devem acompanhar as informações. Quem é gremista que gosta de estar mais ligado e mais atento, com certeza acompanha um ou mais canais aí de informações, assim como eu, acompanho vários canais do YouTube, sites, perfis, no X, enfim, a gente tem que estar sempre atento, né? Eu gosto disso, e como a gente criou esse canal aqui para falar de Grêmio, a gente tem então fazer um compilado dessas informações e repassar para vocês, porque eu não sou jornalista, sou apenas um torcedor que gosta de falar de Grêmio. Então, para quem acompanha o nosso canal, eu gosto de fazer de vez em quando esse F5 tricolor aqui, agora que não tem jogo, para a gente poder então deixar aí atualizado as informações. A gente não sabe o que realmente é verdade, é fato, né? Porque a gente não tem fontes para ir buscar, mas a gente tenta somente repassar aquilo que os principais canais ou os veículos de comunicação dão como informações com fontes, né? Para não ficar aquela coisa de especulação demais, enfim. Mas vamos falar o que estão falando, tá? Então assim, bom, o Campeonato Brasileiro terminou, como todos vocês sabem, o último vídeo aqui a gente falou, fez uma reflexão da última partida do Grêmio contra o Sport Recife, lá em Recife, né, a vitória de 4-0, um jogo que praticamente não valia mais nada, o Sport já estava rebaixado, o Grêmio já não tinha mais chance de rebaixamento, também não tinha chance de chegar num G8 para uma possibilidade de Libertadores, e uma chance remota de talvez não se classificar para a Sul-Americana. Então a vitória apenas garantiu a vaga do Grêmio na Sul-Americana do ano que vem. O Grêmio acabou na 9ª colocação, uma temporada realmente muito abaixo do esperado. O time oscilou demais, deu uma recuperada com os reforços da janela do meio do ano, mas o time realmente foi uma temporada realmente muito, muito decepcionante para quem está acostumado a torcer por um time que compete, que disputa título, que enfim. Mas acabou essa temporada e agora é pensar em 2026. E outra coisa que acabou também, graças a Deus, foi a gestão Alberto Guerra. Alberto Guerra passou o comando nessa segunda-feira, ontem, para o novo presidente eleito, o Odorico Roman. A nova gestão, então, assume o comando administrativo do clube e já projeta, né, as mudanças necessárias para começar a temporada de 2026, que logo em seguida, ali de janeiro, já começa o Campeonato Gaúcho. Vai ser uma temporada bem apertada, uma temporada que tem o Campeonato Gaúcho iniciando cedo, o próprio Campeonato Brasileiro já começa cedo também. Aí tem a história aí que inventaram um tal de Copa Sul-Sudeste, a CBF inventando coisas. Todo mundo reclama que o calendário é apertado, e a CBF inventa mais torneiozinhos que não levam a lugar nenhum, e os clubes também aceitam, né? Depois ficam reclamando aí que não tem tempo para treinar. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. O ano que vem é ano de Copa do Mundo, então, vamos ver. Mas enfim, a questão nessa terça-feira, segunda-feira então assumiu a gestão do Odorico Roman, e estava previsto, pelo menos era o que as informações estavam dando conta, de que para amanhã, quarta-feira, haveria uma reunião da nova administração, incluindo o novo diretor executivo, Paulo Pelaip, que veio lá do Cruzeiro. Ele já é conhecido aqui do Grêmio, né? Já trabalhou aqui, com o Mano Menezes, para definir a situação dele, né? Já estava circulando a informação de que o Grêmio estava em contato com o treinador português Luiz Castro, né? Era uma informação que já estava vazada há um tempo, mas dependendo da situação do Luiz Castro, a direção poderia ou não tentar permanecer, né, com o Mano Menezes. Só que a situação ficou um pouco, de uma certa forma, até constrangedora, porque todo mundo já sabia que o Grêmio estava tentando o Luiz Castro. Eu vi num canal
uma informação, eu não sei exatamente qual canal, senão até eu divulgava, tá? Mas eu não me lembro agora qual deles que eu vi. Que o Luiz Castro ouviu proposta, ouviu o projeto, né? Mas que não queria dar andamento na conversa, na negociação, porque o Grêmio ainda tinha um treinador, contratado, né? Então, eticamente falando, ele não quis dar prosseguimento até que o Grêmio definisse a situação com o Mano Menezes. De uma certa forma, é uma conduta respeitosa, uma conduta que realmente faz jus, né? E é elogiável, né? Vamos dizer assim. Então, uma conduta correta. E dessa forma o Grêmio ia fazer uma reunião amanhã, mas hoje mesmo, na terça-feira, circulou a informação de que o Mano Menezes se despediu, né, do clube, fez uma postagem. O clube depois oficialmente comunicou o desligamento, né, do treinador Mano Menezes, então não conta mais com o Mano Menezes para 2026 e agora foca todas as atenções para tentar contratar o técnico português, então, Luiz Castro. O Mano Menezes deve ter escutado, né, já deveria estar sabendo que a opção número 1, o plano A, era o Luiz Castro, então ele deve ter dito, bom, se vocês já estão tentando negociar com o outro e a minha permanência aqui está impedindo o andamento das negociações, então eu já me despeço, me desligo e sigo o meu rumo. Eu acho que foi isso que aconteceu e é uma atitude, inclusive, nobre da parte do Mano Menezes não ficar protelando, né, essa situação. Bom, virando a página, o Luiz Castro, para quem ainda não sabe quem é o Luiz Castro, ele é um treinador português que andou aqui pelo Brasil. Ele treinou, para quem não sabe, tá? Tem muita gente que sabe, mas nós temos que passar a informação porque é interessante. O Luiz Castro, então, ele passou aqui pelo Brasil no Botafogo, certo? Ele começou no Botafogo em março de 2022, fez uma boa campanha, terminou o Campeonato Brasileiro em 2022 na 11ª colocação, o Botafogo recém-vindo da Série B, né? Em 2023, então, foi o ano que o Botafogo quase foi campeão. O Luiz Castro começou a temporada muito bem. O Botafogo deu uma disparada, né, na liderança do campeonato aquele ano. Foi inclusive o ano que nós estávamos com o Luiz Soares, né? Foi o ano que nós também quase fomos campeões, né? Depois daquela vergonhosa situação que aconteceu com o Yuri Alberto, Corinthians, lembra? Pois é. Né? Mas enfim, o Botafogo estava na liderança do campeonato até o meio da temporada, até metade da temporada, quando o Luiz Castro recebeu uma oferta de salário exorbitante do Al Nassr, da Arábia Saudita. Inclusive, na época se especulou, se vazou a informação, não sei se era informação, se era só especulação, de que o próprio Cristiano Ronaldo, que tinha também recém-chegado no Al Nassr, tinha solicitado a contratação do Luiz Castro, né, português, e eu me lembro bem disso. E o Luiz Castro acabou aceitando, foi para o Al Nassr, deixou o Botafogo, e foi aí, nesse momento, que o Botafogo declinou. Foi aí que ele despencou na tabela, não conseguiu contratar um treinador que mantivesse a mesma ideologia de trabalho, que conseguisse manter o mesmo desempenho. O Botafogo caiu de rendimento, o Palmeiras passou, o Grêmio passou. Inclusive foi o ano que o Grêmio, depois, pós Luiz Castro, aquele jogo que o Grêmio estava perdendo de 3-1 e o Soares fez 3 gols, fez um hat-trick e nós viramos para 4-3, lembram? Foi nesse ano aí, né? E o Botafogo já estava sem o Luiz Castro. E aí o Botafogo então perdeu esse campeonato aí com a saída do Luiz Castro. Aí depois, em 2024, veio o Arthur Jorge, outro português, e eles acabaram ganhando Brasileiro, Libertadores e tudo mais. Mas foi então essa passagem que o Luiz Castro teve pelo futebol brasileiro. Então, assim, depois ele passou pelo Al Nassr, depois ele passou por outro time lá do Oriente Médio, ali não me lembro exatamente qual,
tá? E agora tem essa sondagem do Grêmio, né? Alguns canais já dão como certa essa contratação. Não tem nada oficial, mas tem perfis aí, tem páginas informando que a proposta do Grêmio de salarial será na casa dos 2 milhões de reais e que terá apoio de investidor para compor o pagamento desse salário. Então, assim, é um salário altíssimo, até mais alto que o Renato ganhava. Mas é um cara que é a convicção, né? É a convicção da direção. Eu ouvi muitos gremistas, alguns apoiando, concordando e otimistas a favor, outros já com o pé atrás, achando que só porque é português, que a passagem dele aqui foi muito pequena, a amostragem foi muito pequena, que depois daqui ele não ganhou nada, lá no Al-Nassr não ganhou, no outro time que ele passou ele também não conquistou nada. Então, tipo assim, tem alguns receios, né? Agora, a amostragem que ele teve aqui no Botafogo no primeiro semestre de 2023 pelo Botafogo foi uma amostragem boa, uma amostragem positiva. Agora, se vai dar certo no Grêmio, não tem como saber, né, gente? Não tem como saber. A questão é não ficar inerte, tem que tentar trazer alguém que se saiba que teve um desempenho bom, pelo menos em algum momento, no futebol brasileiro ele teve, para poder tentar, né, gente? Tentar, é a questão. Ele sabe que eu digo que ele sabe porque a informação é que ele sabe que a realidade brasileira financeira, principalmente do Grêmio, não é das melhores, então por isso que obviamente o salário que ele recebia lá no Oriente Médio era muito maior, né? Mas a princípio vai ficar na casa dos 2 milhões de reais, é o que estão falando. Bom, tomara que dê certo, tomara que ele venha, tomara que ele tenha êxito, né, nessa jornada aí no nosso tricolor. Bom, vamos lá, voltando, falando em dinheiro agora. O Grêmio, então, realmente, de fato, como todos vocês sabem, rescindiu com a patrocinadora Master Alpha, né, e fez o correto, né, de rescindir. E agora tem propostas. Propostas de patrocinadores Master, né, aquele que vai no meio da camiseta ali, onde era o Banrisul antes, né, e depois a Alpha. E assim, tem algumas informações que dão conta de que o Grêmio, a maioria das propostas de patrocínio são de casas de apostas, né? E a que está vazando agora nesse momento é uma proposta que gira em torno de 53 milhões de reais ano da Betano, a casa de apostas Betano. Quem é Betano? Gente, Betano é a atual patrocinadora do Flamengo e é a atual patrocinadora da Série A do Campeonato Brasileiro. Podem pesquisar aí, se vocês, né, se derem conta, o Campeonato Brasileiro, a propaganda que é feita na televisão é Brasileirão Betano, né? Porque a Betano é a patrocinadora da Série A do Campeonato Brasileiro. A Série B já é patrocinada por outra casa de esportes, de apostas, mas a Betano patrocina a Série A. Então é uma casa de apostas forte, ela patrocina o Porto também, né, lá de Portugal. É uma empresa forte, é uma empresa com recurso financeiro e ofereceu 53 milhões. Pelo que eu vi num vídeo, parece que é um valor maior do que o que a Alfa ia pagar, né? A Alfa ia pagar em torno quase 50 milhões, é um pouco mais, né? Não é muito mais, mas é um pouco mais, mas é mais do que a Alfa ia pagar. Então, eu acho que tá valendo, tá? Eu acho que tá valendo, né? Se é pro bem do Grêmio. Vi comentários num grupo lá que o Grêmio devia se afastar de patrocínio de casa de apostas, porque isso e aquilo, e conflito. Gente, o que manda é o dinheiro, tá? O que manda se não existe uma ilegalidade, né? No patrocínio de casas de apostas, uma coisa é sentar e conversar e dizer assim, não, eu acho que as casas de apostas não deveriam patrocinar nenhum tipo de esporte, porque dá conflito de interesses, levanta margem para suspeitos e tal. Isso é uma coisa. Ok, posso até concordar com isso. Agora, hoje, sem nenhuma restrição legal, as casas de apostas são as empresas patrocinadoras que melhor pagam, né? Financeiramente falando. Então, se é por bem do clube, né, não vejo impedimento nenhum. Outra informação, então,
Bom, agora depois é só especulação, né? Mas tem uma informação interessante com relação a contratações que, bom, o Grêmio fez sondagem pelo goleiro o Everton do Palmeiras. Parece que o Palmeiras está fazendo jogo duro, não tem interesse em liberar. O Grêmio, pelas informações que dão conta de que o Grêmio vai insistir, ou se não conseguir, né, e se não conseguir, a tendência é que renove com o Grando, dando para ele a garantia, entre aspas, né, de iniciar o ano como titular, né, e aí depois ver o que acontece. Bom, vamos lá, eu apoio o Grando como titular e na medida do possível, né, num gauchão, ver como é que ele vai ser. Se achar que não tá legal, vai atrás de um goleiro, né. Eu sei que pode ficar tarde, mas antes tarde do que nunca, mas enfim. Ou trazer um medalhão e perder o Grande e ficar com quem? De reserva, enfim. Agora um nome interessante que realmente me chamou a atenção, que eu sempre clamo aqui por um camisa 10, por um articulador, por um meia armador de fato. O Grêmio fez sondagem ao Palmeiras, além do Everton, o Grêmio fez sondagem também junto ao Palmeiras pelo Rafael Veiga. O Grêmio tem interesse no jogador, monitora a situação do jogador que até então vinha perdendo espaço na titularidade do Palmeiras nos últimos jogos, aliás, no meio do ano, por ali, até o próprio Mundial ele não jogou muito, mas depois, agora no final da temporada, ele novamente voltou a jogar mais e não sei qual é a ideia, mas assim, as informações dão conta de que o Marcos Rocha, a presença do Marcos Rocha aqui é um trunfo de comunicação com o Rafael Veiga, assim como o Carlos Vinícius foi um trunfo de comunicação com o William, para vir o William, o Marcos Rocha também seria um trunfo para tentar convencer o Rafael Veiga a se desvincular do Palmeiras e vir jogar no Grêmio. Seria um reforço realmente muito, muito, muito interessante, de qualidade para o time do Grêmio, que precisa de uma figura desse nível, certo? Por enquanto é isso. Não temos mais. Assim. Tem uma informação de que o Alisson recebeu proposta, acho que gira em torno de 70 e poucos milhões de reais. O André Henrique recebeu proposta do futebol turco. Parece que a direção não está querendo, essa nova direção, né, já não está querendo liberar. Agora, realmente, quem precisava sair? Christian Oliveira, Edenilson, Gemerson, qual outras pereba que tem aí? Camilo, esses aí por enquanto nada, né? Então o Grêmio tem que ver realmente a necessidade da lista de pôr em prática a lista de dispensas que a gente fala não é simplesmente mandar o cara embora, negociar, vender ou emprestar, né? Para poder renovar o grupo, né? Então, para poder entregar para o Luiz Castro um grupo minimamente suficiente para ele poder fazer um bom trabalho. Então, vamos ficar atento aí. Por enquanto não tem nada oficial, por enquanto ninguém foi vendido de fato. O Volpi tem sondagem, parece que o Volpi realmente não vai ficar, mas isso vai depender de uma negociação dele para sair. Então, parece que ele tem sondagem do futebol mexicano, onde ele é ídolo lá no Toluca, mas é o outro time que está interessado nele. Mas nada oficial com relação a saídas e chegadas, né? A questão do Hulk, que o Grêmio teria também feito uma proposta, um projeto, enfim, também não tem, esfriou, ninguém falou mais nada. Então, por enquanto, fica tudo na base daquela coisa, né? Teve até uma época ali que a gente, nos grupos ali, brincava, né? Que o Grêmio monitora, sonda, observa. O Grêmio faz de tudo, mas não contrata, né? Por enquanto está nessa fase aí. Monitora, observa, faz sondagem, faz contato, enfim, né? Então Hulk, Rafael Veiga, por enquanto são esses nomezinhos aí que estão surgindo. Falaram em Gabriel Tagliari, acho que é do Juventude, um meia, bom jogador, né? Bom jogador para grupo não para solução, mas para grupo de repente seria interessante, né? É isso. Tá, Cauli do Bahia, é um jogadorzinho, um meia atacante ali, habilidoso, baixinho, rápido, bom jogador, tá? Para grupo também, mas de repente para disputar uma titularidade ali, até mesmo na eventual saída do Alisson, se for, né, vendido para
para a Europa. E tem uma última situação de questão financeira, uma proposta não vazou nomes, tá? Então, um investidor da Libra teria feito uma proposta na casa dos 70 e poucos milhões de reais para o Grêmio para comprar os direitos de imagem, os direitos de transmissão de jogos do Grêmio por 14 anos. Essa proposta vai ser analisada pela atual gestão, até parece que foi convocado uma reunião com o conselho, uma assembleia com o conselho de administração agora para o dia 12 ou 13 dessa semana, para poder ver, então, analisar todas essas situações, ver o que vai acontecer, né? E ver se aceita ou não, né? Tem que ver, tem que dar uma olhada, esse negócio de tantos anos já vender, tem que ver até onde é valioso, até onde é interessante financeiramente isso pro Grêmio. Beleza, pessoal? Bom, o vídeo se estendeu um pouco, né? Eu fui aqui falando tudo que eu me lembrava, não fiz um roteiro, só coloquei aqui na tela algumas situações pra gente ir lembrando, algumas informaçõezinhas aqui, mas é praticamente isso que tá rodando. Vamos tentar fazer um F5 tricolor por semana, e se houver alguma informação bombástica, alguma coisa assim muito impactante, né, a gente faz um vídeo extra aí para manter vocês informados. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Se vocês estão gostando dos conteúdos do vídeo, do canal, eu peço que vocês se inscrevam, divulguem, compartilhem, deixem o seu like, né? Deixem o seu comentário, o que vocês acharam, o que vocês acham que vai acontecer com o Grêmio, se é uma boa o Luiz Castro, se é uma boa o Rafael Veiga, enfim, o que vocês estão achando aí do que está acontecendo com o Grêmio. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Fui!